primeiro ponto, assim, acho que não existe um ser humano livre de vaidade. Você vai encontrar a vaidade em algum lugar. Algumas pessoas vão demonstrar a vaidade mais, outras menos, e nem por isso a que demonstra menos é menos vaidosa. A sociedade o tempo inteiro, ela me joga essas cobranças sociais e eu preciso me reafirmar sobre quem eu sou para que eu consiga continuar na minha caminhada, na minha jornada. Porque a vaidade me protege. Se eu souber exatamente quem eu sou, eu não dependo da sua opinião para você me dizer quem eu sou. Bora para mais um Diálogos? Bora. Tá preparado? Cara, esse eu não sei. Tá, Esse vai ser foda pra mim, viu? tá. Não Mas sei, antes, não sei pra onde ele vai. mas antes, Hum. será que a galera vai se inscrever, Porra. curtir, comentar, vai participar junto do assunto, Uhum. vai lá pro Instagram, TikTok, Uhum. Spotify. Certo. Você acha que vai? Eu acho que sim. Eu também acho que sim. Esse aqui vai. Então a Esse aqui galera vai. tá indo, né? Uhum. Ó, e agora tem que valorizar, viu? Que a gente tá aqui lendo os comentários. Batemos 100 mil no Instagram, 50 mil e pouco no YouTube. Estamos sendo humilde. Daqui a pouco isso aí acaba, viu? É, porque a vaidade começa a subir, né? Exato. Então, ó, vai comentando enquanto a gente tá na humildade. Que daqui a pouco, filho, quando chegar mais, eu não vou ficar lendo, não. Então já me fala, É. como é que você lida com a vaidade? O que a vaidade tem na sua personalidade? Como é que você lida com isso? Cara, eu vejo a vaidade, muitas pessoas enxergam como o pecado, né? Uhum. Um pecado capital. E acho que a gente, ao longo dos anos, ressignificou essa ideia de vaidade. A gente cresceu aprendendo que ser vaidoso é o melhor jeito de você conseguir ter autoestima, de você não receber o enquadro da polícia na quebrada. Todos esses mecanismos que a gente foi buscando ao longo da nossa infância e adolescência foi para a gente se sentir mais vaidoso. Mas entendendo sobre o ponto da vaidade, ela, na tradução, vamos dizer assim, ela significa que é uma valorização exagerada. Ok. Então, se eu tenho uma sociedade hoje que é muito importante que eu me valorize, porque no geral as pessoas não valorizam a gente, ainda mais das camadas sociais mais baixas, a minha vaidade está no meu trabalho hoje. A minha valorização exagerada sobre a minha imagem está diretamente ligada ao que eu faço. Chegando nos lugares que a gente chega, comparando com as pessoas que a gente se compara e que as pessoas comparam a minha valorização ela é acima da média. Eu sei muito bem o que a gente entrega, eu sei muito bem qual é o conteúdo que a gente faz, e eu não me coloco de igual com muitas pessoas. Eu me coloco acima, e não é num sentido ruim, não. É no sentido, tipo, entregamos muito mais que essas pessoas aqui. A gente tem um trabalho melhor que essa aqui mesmo. Porque é o que a gente faz. É o que a gente suou pra estar aqui, o preço que a gente pagou pra chegar até aqui, é onde eu me valorizo. Certo. Então ela está diretamente ligada ao meu trabalho. Só que, como tudo na vida, não dá para separar 100%. Pode ser, e eu sei em alguns lugares que isso está, isso se transfere para minha vida pessoal. E por vezes eu confundo o meu trabalho com a vida pessoal. Eu não sei, não tem um botão de desligar o Raul apresentador, o Raul do Diálogos, o Raul do canal Mamba e agora o Raul sem o canal. Essa transição ela quase não acontece. Aliás, essa separação. Então, e para algumas esferas da minha vida, eu acabo me colocando como um cara vaidoso. Principalmente quando você ganha autoestima, principalmente quando você ganha reconhecimento, você ganha elogio, quando você satisfaz o desejo do seu ego. Então, a vaidade, ela tá em várias áreas da minha vida, mas o que é mais perceptível é o meu trabalho, a minha inteligência, por mais que eu entenda que eu não sou um especialista em nada, mas com a régua que a gente tem hoje, com a comparação de outros homens da minha idade, eu me coloco com um cara vaidoso, sim. Não me compare com esse tipo de discurso. Não me compare. Ou se me comparar, me coloque acima desse discurso. Que essa régua eu não participo. E é o lugar que eu tento me colocar também como um lugar de proteção sobre aquilo que eu passo. Porque se eu me escondo em determinados
assuntos. Se eu falo assim, que esse lugar ele é foda, né? Que é aquele lance assim, não, putz, nem sou tudo isso aí não, não, isso daí pô, isso aí não sou não. Esse tipo de coisa assim a gente não faz, imagina. Não, não, eu preciso me posicionar sobre quem eu sou, porque isso me protege. Ó, esse conteúdo que vocês criam assim, ó, ele é desse jeito. Isso que vocês fazem esse trabalho, isso aqui. O tipo de relação que eu tenho é essa. Quanto mais eu me defino, e é ruim porque a gente fala sobre o autoelogio de repente, ou essa vaidade que talvez nem todo mundo esteja ligando, só eu, mas eu preciso me reafirmar em vários momentos, porque a minha vida inteira, a sociedade, o tempo inteiro me jogou para um lugar marginalizado. O tempo todo, os lugares de acesso que eu tinha para sucesso eram lugares de profissões mais comuns. Não eram lugares de destaque, e tá tudo bem, só que é o lugar que eu queria. Então, a sociedade o tempo inteiro, ela me joga essas cobranças sociais e eu preciso me reafirmar sobre quem eu sou para que eu consiga continuar na minha caminhada, na minha jornada. Porque a vaidade me protege, se eu souber exatamente quem eu sou, eu não dependo da sua opinião para você me dizer quem eu sou. Então eu tô me afirmando que eu sou vaidoso, em algum nível. Isso não sobe a minha cabeça para eu não perceber os lugares que eu também não sou vaidoso. Então, é um exercício, assim, constante, saber da minha vaidade. Porque do mesmo jeito que eu me valorizo, quando eu vejo alguém que tá numa régua acima, opa, calo minha boca, aprendo, é isso aí. Mas quando eu sinto que eu tenho potência para aquele lugar, eu assumo isso com o maior orgulho do mundo. Eu construí esse lugar para chegar até aqui. Se você não me valoriza, eu preciso me valorizar. E aí entra o lugar da supervalorização, que isso é o tempo inteiro. A minha felicidade não depende disso. A imagem que eu tenho de mim talvez não dependa tanto, mas em algum grau, entende? Então eu tento equilibrar essa vaidade o tempo inteiro dentro de mim. Difícil, né? Difícil esse assunto, assim, que nem eu fico ouvindo, eu fico, caramba, como é difícil falar sobre vaidade, assim, porque a vaidade vai estar ligado a ser elogiado, a ser valorizado, a vaidade vai estar ligado também à autoestima, então, mas onde que tá a vaidade? O que que é a vaidade, né? Tipo, é difícil administrar dentro de você onde que tá a vaidade, sendo que dá pra ir corrigindo ela. Por exemplo, eu acho que não existe um ser humano livre de vaidade. Uhum. Primeiro ponto, assim, acho que não existe um ser humano livre de vaidade. Você vai encontrar a vaidade em algum lugar. Algumas pessoas vão demonstrar a vaidade mais, outras menos, e nem por isso a que demonstra menos é menos vaidosa. Tem gente que camufla muito melhor a vaidade. Total. Né? E esse é um grande ponto. A pessoa que exala a vaidade fica muito mais fácil de pegar. A pessoa que administra muito bem, ela pode realmente ser menos vaidosa ou não, né? Pode ser um personagem, porque é aquilo. Tem gente que exibe a vaidade, o seu vazio, com roupa de luxo. Então eu preciso de uma blusa de 500 milhões para eu me destacar aqui. E tem outra pessoa que vai usar a vaidade doando dinheiro. Uhum. Olha como eu sou, eu dou dinheiro. E eu nem mostro para as pessoas que eu dou dinheiro. Esse é o seu momento de vaidade. É quando você se sente melhor do que o cara que doa dinheiro exibindo. É difícil, né? Então, a vaidade, assim, ela vai estar em todos os pontos da nossa vida, assim, e onde que eu percebo que tá a minha vaidade, ao ponto dela me fazer mal? Originalidade. Eu busco muito um caminho de único, de ter uma personalidade, porque eu acredito que assim como a digital, que cada um tem a sua, eu acho que a gente precisa cada vez mais descobrir quem nós somos, pra gente poder ser o máximo do seu eu. Porque muitas pessoas se perdem no mundo das aparências, que eu começo a admirar tantas outras pessoas, eu quero ser elas e não eu. O meu eu nunca é o suficiente. O meu eu não sei o que que ele é, eu não sei qual que é o meu estilo de roupa, eu não tenho opinião, eu tô sempre mudando e tal. E aí você vai virando um conjunto de coisas que te beneficia a cada momento. Como se a sua personalidade fosse uma tendência de moda. A cada ano eu sou uma moda diferente. Qual que é a moda, galera? Agora eu sou essa personalidade. Uhum. Então eu tenho uma vaidade muito grande com a minha personalidade. Eu busco a cada dia, a cada mês, a cada ano, entender cada vez mais a personalidade para eu ter um lugar de originalidade. E essa vaidade me machuca. Essa busca por essa originalidade, ela me machuca. Ela fica fazendo eu ficar me preocupando com tudo, com todos. Entende? A comparação, ela acaba entrando nesse lugar. Se eu vejo alguém se aproximando muito do meu eu sou capaz de, sabe, de querer fazer alguma mudança
pra eu me distanciar daquilo. Sabe? Então, a falta de personalidade do outro machuca a minha. Como pode uma coisa dessa? Tá ligado? Então, aqui é um lugar que me pega muito e que eu vivo tentando. Assim, isso é um negócio constante na minha vida de administrar esses sentimentos pra eu não me machucar. E administro bem, mas me machuca. Então, eu tenho uma vaidade na originalidade. Porque eu acho que eu tenho uma autoestima boa. Eu convivo bem sem elogio, sabe? Mas se a minha originalidade não for percebida, aí me quebra. Porque esse é o ponto da vaidade. A gente confunde a vaidade com valorização, com várias coisas, mas é aquela frase, a autoestima, ela é silenciosa, porque você tá tão confiante de você que eu não preciso que você elogie minha roupa. Eu sei tão bem que essa blusa tá legal em mim que eu não preciso que você fale. Já a vaidade não, eu coloquei a blusa pra ser elogiada. Então chegou no rolê, ninguém elogiou minha blusa e pelo contrário elogiou a sua, aí eu morro. Porque eu não coloquei ela porque eu gosto dela, eu coloquei ela pra chamar a atenção do externo. Então, sempre me preocupa, assim, quando as pessoas fazem quase tudo pelo externo. Sabe? Eu tento sempre ter essa análise psicológica se você faz as coisas por você ou porque você ama aquilo que você faz. Sabe? Então, existe uma grande diferença de eu amar a música e fazer música pelo amor. Eu quero colaborar com essa cultura. E existe a diferença de eu nem gostar tanto de música, mas eu adorar o lifestyle da música e querer ser um músico. Sabe? E isso você percebe nas pessoas. Eu amo muito futebol. Não, eu amo o lifestyle do futebol. Eu amo os recordes que o futebol pode me dar. Eu amo a galera que pode me admirar pelo futebol. E não porque eu amo jogar futebol. E você percebe o cara que só ama aquilo que ele faz. E o cara que ama fazer o que ele faz porque isso vai dar muito status. Então, eu acho que não tem como você ter uma coisa separada da outra. A sua vaidade sempre vai estar ali presente. Então, por exemplo, eu posso fazer música porque eu amo a música, mas existe a minha vaidade ali também de querer ganhar um Grammy. Né? Então isso é administrável. Então aquilo que a gente fala, todo sentimento ele vai pertencer em todo ser humano. Não existe um ser humano fora de vaidade. Mas o quanto ela te domina, essa é a questão. É isso que nos diferencia. O quanto a vaidade fala por você, o quanto você é fútil, o quanto você faz as coisas para agradar os outros e não a você mesmo. Quanto dos seus sonhos não são seus. Você só quer bater aquilo para poder se exibir, para poder ser aplaudido. Entende? Porque aqueles questionamentos filosóficos. Quem é você sem plateia? Quem é você? Sem ninguém te olhando, se ninguém estivesse te vendo, se não tivesse uma câmera, sem os seus stories, sem ninguém. Quem é você? Sabe? E aí, tipo, tem gente que talvez nem consiga responder. Sabe? Quem sou eu quando eu tô sozinho em casa? Eu gosto de ficar sozinho em casa. Eu gosto de não estar exibindo. Eu consigo fazer alguma coisa sem exibir? Consigo. Sabe? Geralmente o amor ele vai estar ali, pô, você faz aquilo de uma forma muito genuína. Eu sempre fiz, eu desde criança amei fazer isso aqui. Podia ter gente olhando, podia não ter gente olhando. Às vezes é muito bonito quando o reconhecimento ele é a consequência do seu amor. Olha como você vai ganhar a vida. Por você amar tanto algo, você vai ganhar reconhecimento daquilo porque você é muito bom naquilo. Sabe? Agora, pensador da vaidade, porque a vaidade ela nunca tem fim. Sim. A vaidade ela nunca tem fim. E o seu corpo tem fim, a sua idade tem fim, a sua beleza tem fim. Você pode quebrar financeiramente. E aí você ter aquela vaidade que nunca se sacia, pô, você vai ser infeliz pra caramba. Pra muitas pessoas, não basta ser feliz, eu preciso parecer ser feliz. Parecer ser feliz é mais importante do que ser feliz. Sim. Sabe? O que você faz que realmente faz feliz? Ou tudo que você faz é pra gerar uma aparência? Por que você faz aquela academia? Por que você faz aquele negócio? Por que você tá vestido assim? Por que você fala desse jeito? Por que você aumenta o tom? Porque, sabe, será que dessas coisas você é feliz ou elas aparentam para as pessoas que você é grandioso, que você é muito feliz, que você é muito legal, que você é muito maneiro? Sua humildade é genuína ou é pra aparentar uma humildade? Então a vaidade, ela, cara, é difícil administrar, é difícil você saber o que você faz por vaidade. Só fazendo esse diálogo, conversando, pensando no que você faz, eu me questiono com muita frequência. Porque eu sei que existe vaidade em mim, sabe? O que eu tô fazendo por amor? Até onde eu vou? Eu aceito não ser o protagonista disso aqui? Eu aceito o outro brilhar e eu ser a pessoa, o degrau pra ele? Eu aceito ser só o degrau ou todo mundo tem que ser o degrau da minha vida? Sabe? Eu vou reconhecer o que as pessoas fez por mim ou eu só vou pegar todo o talento das pessoas pra eu ter a oportunidade de crescer e foda-se todo mundo? Tá ligado? Então, tipo, é isso que vai falando. Esse egocentrismo, essa vida vazia onde tudo é sobre você, é o que eu vivo falando. É muito difícil lidar com pessoas extremamente vaidosas. É aquilo, somos vaidosos. Mas uma pessoa extremamente vaidosa, ela é insuportável pra mim. Que eu nunca vou ter espaço pra ela. Ela não pode me dar espaço. Ela se incomoda com o meu espaço. Você entendeu? Ela não reconhece o que eu fiz. Total.
Realmente. É pesado, mano, é Nossa, pesado. tipo, não, você entrou numa questão que ela é muito complexa, de quem vive pela vaidade, vive uma vida infeliz o tempo todo. Uhum. É o lance do tipo, o quem vive pelo aplauso, na hora que a cortina fecha, não se sustenta no É. personagem. Acabou. Essa pessoa, ela só vive pela vaidade dela, você viveu pelo aplauso. Que nem quando pararem de te aplaudir, você para de atuar, então, é isso? É Você isso. sai do personagem? É muito louco, mano, porque isso tá na gente, isso pode estar na gente o tempo todo. E é muito louco porque quando a gente começou a fazer os diálogos e a gente fala assim, cara, um monte de gente tem alguns problemas em não tem inveja, não tem vaidade, todo mundo é perfeito, parece, né? E Uhum. aí quando você aceita esses defeitos ou esses pecados, você começa a entender exatamente onde é que isso tá. E é uma linha tênue o tempo inteiro. Porque tudo que você falou como exemplo também é impressionante como tudo se inverteu ao longo do tempo. Porque, tipo, o que a vaidade era a revelação de um pecado que é quase imortal você ser um vaidoso no meio de uma população muito igual, de uma população que é cooperativa, hoje em dia parece que é estranho ser muito humilde. É, com certeza. Tá ligado? Os valores se inverteram. Os personagens de maior sucesso são os mais vaidosos. Hoje a gente tá na era do anti-vilão, não é nem mais o herói que é tão legal. Eu quero que todo mundo tenha um pouquinho de vilão ali. Mas com uma boa causa, você se torna um cara que eu compro uma ideia. Então essa vaidade das séries que a gente vê, dos filmes que são projetados, dos líderes mundiais que a gente tem, são todos muito vaidosos. Muito, muito, muito. E a vaidade, ela é atrativa. Porque ela tá ligada à autoestima, ela tá ligada a uma confiança que você tá buscando o tempo inteiro pra se destacar. Como é quem quer viver numa sociedade de 8 bilhões de pessoas e quer se igualar aos outros 7 bilhões? Eu quero seu destaque. Olha que rico, olha que conquista. Entre 8 bilhões você é o destaque. Olha que loucura isso. É lógico que eu quero. Eu tô na música, que foi o exemplo que você deu. Tem um mar de gente igual. Minha vaidade tá em ser diferente. Minha Uhum. vaidade tá em ser top alguma Ser coisa, original. em ser original. E são esses caras que a gente admira, inclusive. Exato. Porque a originalidade deles está completamente ligada à vaidade. E assumir isso, eu acho fascinante. Porque ao mesmo tempo que eu admiro, eu não me enxergo como sendo esse cara, mas eu entendo. Porque você tem um talento, você tem um trabalho, você tem uma causa e você consegue se destacar por aquilo e ainda ser uma pessoa vaidosa, inspirando outras pessoas, eu acho que em algum grau, quando você assumir isso é positivo. Pô, quantas e quantas vezes um cara muito vaidoso que tá no topo do mundo, ele consegue inspirar, porque o que você falou, você não define quem você é e cada ano você tem uma temporada nova sobre você mesmo. Mas eu acho que até você saber quem você é, essas pessoas que a gente vai roubando um pouquinho da personalidade delas é útil. Com certeza. Tá Com ligado? certeza. Em algum momento é útil pra eu pegar, tá, isso aqui é muito foda, mas eu não sou isso aqui, então eu vou pegar só esse pedacinho aqui. Agora eu vi uma outra imagem, um símbolo de poder. Tá, entendi, não sou isso aqui, mas aí você vai construindo um pouquinho de cada coisa pra você se tornar. O que não dá é você se tornar o personagem que você acha que você é. Você nunca ser ninguém também. Você nunca ser ninguém, tá ligado? E acho que isso parte também daqui, porque quando eu falo, não é um lugar do tipo assim, 100% humilde, não, também, mano. Eu não sou, eu não me coloco como esse cara. Não sou 100% humilde, mano. Eu tenho um pouco de vaidade. Eu tenho até um pouco de arrogância em algumas coisas. Eu vejo um valor ali. Em algumas situações que vão me colocar numa mesa de negociação, não me espere 100% humildade, que se eu for 100% humildade, eu sou engolido, mano. Eu preciso da minha dose de vaidade. Eu preciso da minha dose de prepotência em algumas coisas. Porque ela vai me proteger de alguns ambientes. Principalmente em ambientes que o cara tem mais dinheiro, que o cara tem mais influência, que o cara tem mais acesso. Se eu for 100% humilde da mesa, ele engole o Shark Tank lá dos tubarões, é a sardinha. Isso é muito louco, tá? Porque você vê um monte de cara que se coloca como tubarão e ele fala assim: ó, agora as sardinhas vêm aqui nadar com os tubarões. Mas a maioria das vezes que eu vejo, quem é o tubarão é que tá apresentando a ideia. Os caras que tá sentado não entende porra nenhuma da ideia do cara e o cara que é o visionário. Então toma cuidado que no tanque que você tá entrando, você é o tubarão, você não é a sardinha. Se você entra sempre achando que você é a sardinha do negócio, não, eu sou humildade, humildade, você tá entrando num tanque cheirando a sangue, irmão. Vou te devorar. Entre como tubarão em várias negociações, mesa de negociação, roda de conversa, ambientes que não são seus, entra como tubarão do bagulho, porque às vezes você é o tubarão daquele aquário e você se colocou como sardinha, porque a sua humildade tem que falar mais alto. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui eu vou ser vaidoso, sim. Na minha quebrada é outra história. Com os meus é outra história.
com o meu povo, com o meu público, é outra história. 100% humildade, 100% meu acesso, 100% quem eu sou. Só que se você não participou do meu ciclo quando eu comecei, se você não entende as minhas dores, de onde eu venho o meu dinheiro, de como o esforço que eu tenho pra ganhar ele, é tubarão, irmão. É tubarão sempre. E onde for nesses ambientes, isso aqui é minha proteção, mano. Vamos pro tanque e vamos ver quem que vai sangrar mais, mano. Então a vaidade, ela é importante e necessária, mas eu preciso entender ela. Tá ligado? Aí eu entendo e coloco ela nesse lugar. Sou vaidoso pra caralho aqui. Outros lugares não. Sim. Entende? Porque, tipo, eu entendo o valor da humildade, mas eu preciso transferir ela pra quem entende esse valor também. Entende? Se eu for 100% alguma coisa, se eu sou sempre a humildade demais é subserviência. E como você falou que a gente confunde, quando valorização é ótimo, supervalorização é a vaidade. Então eu tenho que ter um certo termômetro. Em certos lugares eu preciso me hipervalorizar, porque é a minha defesa. Em certos lugares eu preciso me deixar humilde. Eu preciso ser extremamente subserviente em alguns lugares, porque depende do seu ambiente. Por isso que eu acho que quando a gente falou sobre o episódio de personalidade, eu sempre coloquei minha personalidade nunca no 80 ou nunca no 8. Depende. Aqui eu vou ser 80, aqui eu vou ser 8. E a nossa habilidade social é isso. Saber transitar nos ambientes certos e colocar a nossa energia, a nossa potência nesses ambientes, entendeu? Tem ambiente que eu quero que você me ache nada. Tem ambiente que eu não tô nem aí. Porque é o lance do vaidoso. Se o problema é você tá pelo aplauso, eu preciso saber quem é que tá me aplaudindo. Uhum. Se eu subo em cima do palco e eu vou falar pra um monte de gente que não tem a ver com a minha história, esses aplausos pouco me importam, mano. Eu ia entrar nesse ponto. Tá ligado? Pouco me importa quem tá me aplaudindo. Se essas pessoas não sabem de onde eu venho. Agora, se as pessoas que cresceram junto comigo sabem o meu valor, estão me aplaudindo, eu dei certo na vida, truta. Isso é importante. Tá ligado? Isso é importante. Ficar dançando, me vendendo, dançando conforme a música não interessa, mano. Isso é importante e eu tava louco pra trazer esse ponto, porque, tipo assim, isso é algo que eu acho que eu consegui fazer essa administração. Porque muita coisa que você tá falando aí, eu concordo 100%, e pra mim tá muito mais ligado à autoestima. Sabe? Tipo assim, eu chegar numa roda de negociação e eu saber o meu negócio, eu saber o meu trabalho, eu saber quem eu sou, pra mim tem que ter muita autoestima. Sabe? Tipo assim, diferente da vaidade te tomar nesse ambiente e você começar a fazer isso pelas aparências. Porque pra mim a vaidade ela sempre vai estar ligado ao que eu fiz, causou no externo, do que a minha confiança com o meu eu naquele momento. Uhum. Sabe? Então é quase um misto dos dois. Por exemplo, o cara no Shark Tank ele vai falar muitas coisas por vaidade. Sim. Porque ele quer parecer um tubarão. Sabe? Ele não entende nada do assunto, mas ele vai menosprezar a sua ideia pra ele parecer superior. Exatamente. Eu não vou demonstrar que eu não entendo do seu negócio, eu vou menosprezar a sua ideia porque não me interessa, não é que eu não entendo. Sabe? Então a vaidade ela vai estar muito nessas atitudes do que na autoconfiança. Porque a autoconfiança pra mim ela é muito boa, a vaidade é perigosa. Uhum. Mas aí, tipo assim, esse ponto que você trouxe ele é muito importante porque, por exemplo, eu me considero um cara que eu tenho uma fama limitada. Eu vou até aqui. Vai ter várias pessoas que vão me ultrapassar, porque tem muita coisa que eu não quero jogar. Tá. Isso é óbvio pra mim. Então isso aqui foi um negócio que eu aceitei lá atrás. Eu fui aprendendo, a gente começou lá no Detons e tal, eu falei, caramba, já entendi que eu vou até aqui. Eu nunca vou ser o cara de 700 milhões de seguidores, porque eu não vou jogar o jogo que a galera de 700 milhões de seguidores joga. Sabe, eu não vou fazer, eu não vou ridicularizar meu trabalho, eu não vou ir pra aquele humor não sei o quê. Por quê? Não é que eu menosprezo, é que eu não me identifico. Se você faz, se tem a ver. Porque a maioria das pessoas vão fazer coisas pela vaidade. O que é pela vaidade? O que me importa é chegar a 700 milhões. O que eu tenho que fazer pra chegar? Foda-se, eu vou fazer. Preciso fazer isso, eu preciso pular um mendigo na rua, eu preciso. O que você vai fazer? Você vai fazer o que pela sua vaidade? É isso que vai me dar 700 milhões de seguidores? Então eu vou fazer. Eu não vou fazer. Então vocês vão crescer muito mais porque eu me importo quem me aplauda. Eu prefiro que menos pessoas me aplaudam, mas pessoas que se identificam com o meu pensamento, com a minha linha de raciocínio, com a minha personalidade, do que eu fazer qualquer coisa pra atingir uma massa. Porque hoje a gente tá no mundo da internet, quanto mais louco você for, tem muitos artistas bons, por exemplo, que abandonam a própria arte pra ir pro jogo da internet, pra ir pra fazer loucura. Pô, eu tô tentando aqui me comunicar com você, tô nesse tom de voz, não tá viralizando. E se eu começar a fazer gestos assim e gritar? Talvez vá muito mais longe, mas eu sou esse cara? Não sou. Tem um monte de coisa que se eu falar, eu sei que vai gerar vídeos de milhões de visualizações, mas eu não concordo. Não é um pensamento meu. Não é a qualquer custo isso aqui. Você entende? Então eu não preciso ser o melhor, eu só preciso ser coerente.
Tá ligado, mano? Então, é aí que você começa a... Então, assim, eu continuo tendo vaidade, mas eu preciso administrar ela pros lugares que me beneficia. Senão eu viro um babaca, velho. Eu acho que a maioria das pessoas se perdem pela vaidade. Sim. A vontade de ser o cara com mais seguidores, a vontade de ser o melhor, vai destruir você, vai destruir sua sociedade, vai destruir suas amizades, vai destruir seu público. Eu conquisto o público e depois eu vendo qualquer coisa pra esse público, coisas que eu não acredito pra me dar dinheiro. Eu não amo meu público, então. Uhum. Eu só quero o dinheiro que o meu público me dá. Eu tô usando. Você entende? Então eu não vou ter mais dinheiro que esse cara. E tá tudo bem. Não tô comprando virtude, cara. É só quem você é. Eu não vou abandonar o que eu aprendi, o que me educaram, por causa de dinheiro de seguidor, mano. Ponto final. Sim. Tá ligado? Então, é essa administração. Até onde vai a sua vaidade? Ele é a qualquer custo? Marcha, pai. Pra mim não é, entendeu? Então, eu não quero me sentir errado por isso. Ah, lá vem o cara aí que não vai fazer isso aí porque ele é moral. Esse cara. Não, mano. Só tem lugares que eu não ultrapasso. Erro pra caramba em um monte de coisa, mas aqui não. Botei limite, posso. Sabe? Tenho esse direito ou eu tenho que ser igual a você? Uhum. Sabe? Então, Mas isso você acha que é uma valorização ou uma vaidade do que você acha? Não entendi. É uma autoestima? Você acha que o que você sente sobre isso é uma autoestima? É uma valorização? Ou é o seu lugar de vaidade sobre o que você cria? Não, eu acho que o que eu tô falando é muito sobre limites. Certo. Sabe? Tipo assim, eu tenho vaidade, eu tenho autoestima e ela vai até aqui ela me satisfaz. Certo. Eu não vou precisar de ir mais longe que isso aqui. Boa. Aqui tá ok, entendeu? É isso, é isso. É mais esse ponto, É que as assim. pessoas acham que, tipo, quando a gente fala sobre isso, não é sobre depreciar quem faz. Exato, Porque pô, o jogo é tá os aí. meus limites. É o nosso, exatamente. É onde a gente quer ser valorizado. A minha vaidade está sendo valorizada aqui. Pra esse público, que vai ser um pouco menos, e eu vou me vangloriar e me gabar com isso. Exemplo bobo aqui que fala muito sobre vaidade. Você prefere ter um filme que bata recorde de visualização, de bilheteria, ou você prefere um filme que ele é criticado como um dos melhores filmes, mas ele teve pouco público? Nossa, o filme que vai me provocar. Exato, eu quero o filme que vai ter menos público, mas ele vai ter uma importância na história muito maior, que não seja bilheteria. Então é o lugar que você quer ir. E eu entendo que vai ter pessoas que só querem fazer o filme que vai bater milhões. Vou lá assistir o filme de bilheteria. Pô, vou às vezes assistir eu vou me quando- divertir pra caramba, mas é o lugar que você escolhe pra você. Aonde bate a sua vaidade? A minha é aquela É ali. isso, é isso. Sabe? Então Cada um faz o temos seu. vaidades, mas cada um em um lugar. Exatamente. O que eu vou ficar puto é o cara que faz o mesmo filme que o meu, que eu quero ganhar daquele cara, né? Exatamente. Esse é o cara que bate, entendi. Mas é complexo. É complexo explicar e é complexo entender porque tem muita vaidade nisso, né? Totalmente. Eu acho que é complexo quando você só fala que as pessoas têm vaidade e você não. Exato. Todo mundo tem. A nossa tá aqui, as minhas são essas, nos lugares certos, pras pessoas certas, essas são as minhas vaidades, Isso. entendeu? Não existe um ser humano sem vaidade. Não existe, não A existe. gente começou assim e a gente termina assim. Nem o chat GPT não é isento de vaidade, né? É, porque ele foi Foi feito criado- por humanos, né? Mas assim, Já sei, você já sabe, né? já sei. Não tem como não ter vaidade. Não, o cara é sem, a pessoa que não se inscreve em nada é sem vaidade, sem nada na vida, não tem, essa pessoa ela é vazia. Cara, você pega pesado às vezes Eu também, né? pego, porque eu preciso hipervalorizar quem faz, Isso é verdade. Gostei. entendeu? Gostei.